Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Nesta videoaula nós vamos estudar temperatura de ebulição das substâncias. Venham comigo! Temperatura de ebulição de uma substância é a temperatura em que ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ao ser aquecida sob certa pressão. A temperatura de ebulição de uma substância depende da pressão que está sendo exercida sobre ela. Quanto maior a pressão exercida sobre um líquido, maior é a sua temperatura de ebulição. Por exemplo, um líquido entra em ebulição a uma temperatura maior ao nível do mar do que no alto de uma montanha. Ao nível do mar, a quantidade de ar atmosférico é maior do que no alto de uma montanha. Logo, o ar atmosférico ao nível do mar exerce uma pressão maior do que no alto de uma montanha. A temperatura de ebulição de uma substância também depende da força das ligações rompidas durante a ebulição. Quando uma substância está no estado líquido, suas partículas estão próximas, existem forças de atração entre elas. Quando a substância passa para o estado gasoso, as suas partículas se afastam e essas forças de atração são rompidas. Quanto mais fortes são essas ligações, mais calor deve ser fornecido para afastar as partículas do líquido, ou seja, mais calor deve ser fornecido para romper as ligações entre as partículas do líquido. Isso faz com que a temperatura de ebulição da substância seja maior. Beleza? Pessoal, nós já vimos que dependendo do tipo das ligações interatômicas presentes numa substância, ela pode ser classificada em substância iônica, substância metálica e substância molecular. As substâncias iônicas só apresentam fortes ligações iônicas. Para passar uma substância iônica do estado líquido para o estado gasoso, deve ser fornecida uma grande quantidade de calor para romper as fortes ligações iônicas. Logo, as substâncias iônicas possuem altas temperaturas de ebulição. As substâncias metálicas só apresentam fortes ligações metálicas. Portanto, para passar uma substância metálica do estado líquido para o estado gasoso, também deve ser fornecida uma grande quantidade de calor para romper as fortes ligações metálicas. Em consequência, as substâncias metálicas possuem altas temperaturas de ebulição. As substâncias moleculares possuem entre seus átomos uma ou mais ligações covalentes, que são fortes, e entre as suas moléculas existem as chamadas ligações intermoleculares, que são mais fracas que as ligações covalentes. Portanto, quando uma substância molecular passa do estado líquido para o estado gasoso, não são rompidas as ligações covalentes entre os átomos das moléculas, e sim as ligações entre as moléculas, que exigem menos calor para serem rompidas. E como as ligações intermoleculares são mais fracas que as ligações metálicas e iônicas, em geral, as substâncias moleculares possuem temperaturas de ebulição mais baixas que as substâncias iônicas e metálicas. Temperatura de ebulição de substâncias moleculares. A temperatura de ebulição de uma substância molecular depende das ligações intermoleculares presentes e do tamanho de suas moléculas. Primeiro caso, substâncias moleculares com o mesmo tipo de ligação intermolecular. Vamos comparar substâncias que possuem o mesmo tipo de ligação intermolecular
mas suas moléculas possuem diferentes tamanhos. Olha o que eu escrevi aqui. Quanto maior o tamanho de suas moléculas, maior é o número de ligações intermoleculares. Mais energia deve ser fornecida para romper as ligações intermoleculares. Logo, maior é a temperatura de ebulição da substância. Neste quadro, eu coloquei 3 substâncias estudadas na química orgânica: o propano, o butano e o pentano. Na segunda coluna, eu coloquei as suas fórmulas estruturais planas. Essas substâncias são apolares. Logo, entre as moléculas estão presentes as ligações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Observe na última coluna as suas temperaturas de ebulição. O pentano possui uma temperatura de ebulição maior que a do butano, que por sua vez possui uma temperatura de ebulição maior do que a do propano. Como essas substâncias possuem o mesmo tipo de ligação intermolecular, a diferença nas suas temperaturas de ebulição é justificada pelo tamanho das suas moléculas. A molécula do pentano é maior que a molécula do butano, que por sua vez é maior que a molécula do propano. Portanto, quando substâncias possuem o mesmo tipo de ligação intermolecular, quanto maior o tamanho das moléculas da substância, maior é a sua temperatura de ebulição. Segundo caso, substâncias moleculares com tamanhos de moléculas próximos. Vamos comparar substâncias que possuem moléculas com tamanhos semelhantes, porém as suas ligações intermoleculares são diferentes. Então, olha o que eu escrevi aqui. Quanto mais fortes as ligações intermoleculares de uma substância, maior é a temperatura de ebulição da substância. Como eu falei, para passar uma substância molecular do estado líquido para o estado gasoso, deve ser fornecida uma certa quantidade de calor para romper as ligações intermoleculares, o que possibilita o afastamento das moléculas. E quanto mais fortes são as ligações intermoleculares, mais calor deve ser fornecido para rompê-las, o que aumenta a temperatura de ebulição da substância. As ligações intermoleculares são dipolo induzido, dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. A ligação dipolo induzido é mais fraca que a ligação dipolo-dipolo, que por sua vez é mais fraca que a ligação de hidrogênio. Eu coloquei neste quadro 3 substâncias que possuem ligações intermoleculares diferentes: o metano, o cloreto de hidrogênio e a água. O metano possui ligações intermoleculares do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. O cloreto de hidrogênio possui ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. E a água possui ligações de hidrogênio entre suas moléculas. Observe que a temperatura de ebulição da água é maior que a temperatura de ebulição do cloreto de hidrogênio, que por sua vez é maior que a temperatura de ebulição do metano. A temperatura de ebulição da água é maior que a temperatura de ebulição do cloreto de hidrogênio, porque as ligações de hidrogênio são mais fortes que as ligações dipolo-dipolo. E a temperatura de ebulição do cloreto de hidrogênio é maior que a temperatura de ebulição do metano, porque as ligações dipolo-dipolo são mais fortes que as ligações dipolo induzido, dipolo induzido. Beleza? Aprendeu tudo direitinho? Muito bem, que legal! Então não se esqueça de deixar aquele seu like bem bonitinho, se inscreva no meu canal e ative o sininho. Valeu! Então é isso aí, já estou indo. Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!